Jogo Limpo com Fabiano Rossi, oferecimento Oliveira Transportes. Os pequenos detalhes é que fazem a diferença. Seja muito bem-vindo ao programa Jogo Limpo. Nós já estamos no ar aqui na sua Imagem TV. Para nós é sempre um motivo de muita honra, muita alegria receber a sua audiência e a sua companhia. Hoje é quarta-feira, 23 de março. Nós continuamos repercutindo esse assunto que está aí na mídia, em todos os jornais. A crise política que vive o país, a crise política que vive o nosso Brasil. Como que nós vamos caminhar, como que vai continuar aí, como serão nos próximos dias, né? Vamos fazer uma análise jurídica de como está essa situação. Eu converso com a advogada, conselheira da OAB e também professora de Direito Constitucional, Mariane Rios, e também o professor de Direito Penal, Rafael Pereira. Nós recebemos também para uma análise política o deputado federal Givaldo Vieira, do PT, e Paulo Foleto, do PSB. O programa Jogo Limpo já está no ar, é só o tempo de rodar a vinheta. Começando um pouco a nossa conversa, né? Falando um pouco sobre esse... Na verdade, os jornais, né, gente, estão só falando da questão jurídica o tempo todo, da questão política. É um momento bem atípico, né, que a gente está vivendo no nosso país. Rafael, você que lida mais com essa questão do direito penal, né? O ex-presidente Lula está passando por um momento também de várias investigações, e uma delas que foi muito à tona aí, a questão das escutas telefônicas, né, das audições aí, que foram liberados para a imprensa pelo juiz Sérgio Moro. Dentro do âmbito jurídico, foi dentro da legalidade essas ações? Bom, Fabiano, primeiro nós temos que destacar que o que tem ocorrido no nosso cenário político, social brasileiro, ele acaba refletindo de forma direta na questão jurídica. Porém, nós não podemos fazer uma análise jurídica sobre aspectos estritamente políticos, como está sendo observado aí, né? Nós vemos ambos os lados, seja a oposição, seja o lado governista, muitas vezes se manifestando sobre questões jurídicas com fundamentos políticos, o que não é possível, né, dentro da ordem jurídica brasileira, dentro do Estado democrático. Bom, com relação à interceptação telefônica, ou aquilo que é chamado de grampo telefônico no Brasil. Bom, nós temos uma previsão constitucional, né, um direito constitucional, artigo 5º, prevê essa possibilidade da interceptação telefônica, mas de forma excepcional. E essa interceptação telefônica excepcional, ela vem complementada por uma lei ordinária federal, a Lei 9296/96, que traz como requisitos, primeiro, autorização judicial, que nós conseguimos visualizar no caso da Lava Jato, no caso do ex-presidente Lula. Depois, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, o que também se adequa ao caso concreto. E, por fim, traz um outro requisito, que seriam crimes praticados e apenados com reclusão, o que também se enquadra no caso concreto. Então, dentro de um escopo jurídico, né, e me afastando da questão político-partidária, sim, a interceptação telefônica ela é algo legal, ela é algo previsto, e no caso concreto, pelo que foi divulgado, nós temos sim uma legalidade, nós temos sim uma utilização de um instrumento processual penal dentro dos ditames da lei. Agora, a condução coercitiva do ex-presidente Lula ainda dentro desse cenário também foi legal, porque a situação, né, o governo, os integrantes do governo, lá, os que apoiam o governo, dizem que foi uma ação ilegal. Foi ou não? Bom, sendo bem pragmático, o mandado de condução coercitiva é instituto previsto no Brasil? Sim, ele está regulamentado no Código de Processo Penal, no artigo 260, que nos casos de investigação criminal, sim, é possível a condução coercitiva, para fins de interrogatório, para fins de qualificação do suspeito e para outras situações ou diligências que façam necessária a investigação. Muito bem, agora, analisar de forma pragmática acaba sendo um pouco temerário. Por quê? Porque nós temos um outro princípio constitucional que não obriga o réu a se autoincriminar, um princípio denominado como nemo tenetur sed tegere. Então, a discussão que eu estou visualizando, que eu estou percebendo no campo do governo, seria uma alegação de ilegalidade, porque o presidente ou o ex-presidente não estaria obrigado a falar. Então, para que conduzir coercitivamente? Todavia, nós não podemos limitar o Instituto com essa amplitude a uma simples condução para interrogatório. Por quê? A condução do Lula acabou por trazer
uma abertura no que se refere à busca e apreensão no instituto, à busca e apreensão no seu apartamento. Então, é uma questão que, dentro da legalidade, existe essa previsão, nós temos o instituto? Sim, é previsto, e com escopo, inclusive, constitucional. Bacana. Agora, ainda tem um pouco para o lado mais constitucional, Mariane. A gente vive um momento em que o impeachment parece que está cada vez mais próximo de acontecer no nosso país, né? Já tivemos algumas sessões, né, lá na Câmara dos Deputados. O presidente Eduardo Cunha, inclusive, abriu uma sessão de forma pouco comum, numa sexta-feira, para abrir já a primeira sessão das 10 que a presidente Dilma tem direito para se defender. Como que vai ser esse processo, Mariane? Explique para a gente como que acontece o processo, caso ele transcorra dentro da sua normalidade nos próximos dias. Bom, o processo de impeachment, ele é um processo que é jurídico, mas também tem uma carga política. Por quê? Porque a primeira fase desse processo ela se dá dentro da Câmara. E até o STF, na sua recente posicionamento, em que ele abalizou o que seria da lei, né, que trata sobre impeachment, o que ela estaria, né, em consonância com a Constituição Federal, ele deixou bem claro que a decisão, né, ficou bem clara em que a Câmara ela vai se posicionar não meramente por questões jurídicas, a Câmara faz uma análise procedimental, se ela aceita ou não, se ela autoriza ou não a instauração do processo. Então essa é uma fase. E quem vai conduzir essa, né, quem vai julgar, quem vai tratar dessa fase são os deputados. E nesse momento tem que ser dada aberta a defesa para a presidente. É importante deixar registrado isso, que o processo do impeachment ele não pode de forma alguma subverter uma ordem em relação ao processo legal, por ter essa característica política. Entendendo a Câmara que vai ser instaurado esse procedimento, que deve ser instaurado esse procedimento, exige uma votação, inclusive, em relação a isso. Isso, então, é remetido para o Senado Federal. O Senado, nesse momento, ele também uma situação muito sui generis, porque ele vai se tornar um tribunal. Então, o Senado Federal se torna um tribunal. O presidente do STF, ele vai, inclusive, presidir a sessão lá no final desse procedimento, que vai tratar sobre o impeachment ou não, o impedimento ou não da presidente. Vamos falar um pouco sobre o crime de responsabilidade, que eu acho que é a principal acusação da presidente Dilma Rousseff, né? As pedaladas fiscais, essa situação toda. O que é o crime de responsabilidade fiscal, Mariane? O crime de responsabilidade, ele tem esse caráter, de certa forma, subjetivo, mas ele não pode deixar, de forma alguma, de também ter uma análise jurídica. Hoje nós temos uma petição, uma denúncia, como se chama, que foi assinada pelo Miguel Reale Júnior, pelo Hélio Bicudo, pela Janaína Pascoal, e nessa denúncia o que está sendo aventado em termos jurídicos é a lei orçamentária. E aí entra não só a Constituição, mas também a lei de responsabilidade fiscal. Nada impede que, em virtude desses novos fatos trazidos com a divulgação da interceptação telefônica, a delação do Delcídio, também não exista depois um aditamento a essa petição ou uma nova petição. Há poucos dias, a gente até comentou isso antes de entrar no ar, ele foi nomeado ministro da presidente Dilma, né? Minutos depois, uma ação do Supremo Tribunal Federal colocou uma liminar, né, para que essa posse fosse anulada, né? Eu não sei se esse é o termo jurídico correto, mas fosse suspensa, vamos dizer assim. Essa troca de foro, né? Como que a justiça, no âmbito penal, né, dentro do âmbito penal, analisa essa situação? Porque ele ganharia um foro privilegiado, mas a sua esposa e seus filhos, que também estão sendo investigados pela Operação Lava Jato, eles não entrariam, né, nessa situação? Ou entram ou não? O que fica isso? Bom, Fabiano, o que é importante analisar, e aí eu tenho que fazer inclusive um adendo ao direito constitucional, a professora Mariane aqui pode inclusive me ajudar, mas o direito brasileiro, ele prevê algo chamado competência por prerrogativa de função. Então, primeiro, não é sinônimo de impunidade. Tem que ficar muito claro que prerrogativa de foro ou competência ratione personae não tem a ver com impunidade, porque existe um efetivo julgamento. O que ocorre é um deslocamento de qual órgão do Poder Judiciário irá fazer o julgamento. No caso do ministro de Estado, a competência constitucional ela é no Supremo Tribunal Federal, assim como a presidente da República. Agora, quando é uma pessoa sem esta prerrogativa, sem esta função, como no caso do ex-presidente Lula,
né, quando não assumiu ou quando não pôde ser impostado no cargo de ministro, a competência permanece no juiz singular de primeiro grau, no caso o juiz federal Sérgio Moro. Agora, Rafael, deixa eu até te fazer uma interrupção, porque talvez essa análise da população e esse comentário da população em relação a esse assunto seja porque o Supremo Tribunal Federal ele é formado por indicação dos presidentes da República, inclusive do ex-presidente Lula, que inclusive nomeou alguns dos ministros, né, lá do Supremo. Sim. Você não acha que isso talvez teria interferência nessa decisão? Fabiano, entrar nessa seara política é algo muito perigoso para o direito, né? É claro que essa indicação para o Tribunal Constitucional, para a Suprema Corte Brasileira, ela tem o aspecto político, sim. O governo nos últimos 3 mandatos se indicaram, quase que a maioria, a totalidade dos ministros do STF, seriam 11, é um quadro pequeno. Agora, isso é resultado, isso é natural da própria independência ou interdependência entre os poderes no Brasil. Seria uma forma de você regular, entre os poderes se regularem entre si. Essa interdependência entre os poderes é que torna viável o nosso sistema. Agora, se haverá um julgamento político dentro do Supremo Tribunal Federal, é algo que nós temos que aguardar agora, porque as acusações são sérias, né? O Supremo Tribunal foi colocado, inclusive em algumas das gravações e das delações da Operação Lava Jato, colocado em xeque, talvez, a sua neutralidade. Então nós temos que aguardar agora, porque acabou sendo algo que saiu do campo jurídico e passou para um campo, na verdade, jurídico-político, e aí só aguardando mesmo o desenrolar dos fatos. Gente, eu quero agradecer muito a vocês pela presença, né? O Rafael Pereira, professor. Obrigado, Rafael. Fabiano. Também a professora Mariane Rios. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Muito bem, então a gente vai agora para um rápido intervalo e já a gente volta com o programa Jogo Limpo. Não sai daí, não. Na Oliveira Transportes, nós temos uma frota diversificada que nos permite carregar todo tipo de carga, até mesmo aquele seu projeto diferenciado. E não precisa ficar preocupado, pois investimos nos sistemas de rastreamento mais modernos do mercado. Assim, conseguimos saber onde está a sua carga em tempo real. Além disso, nossa equipe é responsável e focada em fazer a sua entrega de forma rápida e eficiente. Oliveira Transportes, segurança e agilidade na entrega da sua mercadoria. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo. Nesse segundo bloco, a gente recebe o deputado federal Givaldo Vieira, do PT. Deputado, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Fabiano. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso receber o senhor. Deputado, o senhor hoje integra o Partido dos Trabalhadores, né, o PT, que é o partido do governo federal, o partido da presidente Dilma Rousseff, que sofre essa grande turbulência política lá em Brasília, né? Aliás, lá em Brasília e também no restante do país, com as manifestações de rua que a gente tem visto nos últimos dias. Como que o senhor tem se posicionado, como o senhor tem acompanhado essa situação e também, mais do que isso, como que o partido tem se colocado nesse momento? De fato, a gente vive uma grande crise política no país, né? O Brasil tem esse desafio de tentar superar este momento para voltar a crescer. O PT está no centro dessa crise, é o partido que governa já no seu 3º mandato. Tem um grande legado, né? Trouxe o país de administrações exitosas, tirou pessoas da fome e da miséria, ampliou a classe média, deu oportunidades, projetou o Brasil em nível internacional, cometeu erros também, mas eu sou seguro que o PT teve muito mais acertos do que seus erros. Os erros que foram cometidos por alguns, essas pessoas têm que pagar e nós temos que seguir em frente, né? Reconhecendo os méritos e também reconhecendo que, como uma instituição, o PT também é falível e as pessoas que compõem podem cometer erros. Elas devem responder por isso. Deputado, numericamente, dentro do plenário hoje da Câmara dos Deputados, até porque a Câmara dos Deputados vive uma turbulência muito grande, a gente tem acompanhado nos últimos dias aí, até manifestações internas mesmo dentro do plenário, deputados a favor, deputados da situação, deputados de oposição, né? Numericamente, hoje, como que o senhor analisa com seus colegas deputados lá a questão do impeachment? Se fosse hoje o processo, se ele fosse analisado hoje, a gente está ainda muito recente, né? Foram poucas sessões, né? Ainda tem mais algumas para a presidente Dilma se defender. Se fosse hoje, sem essas defesas ainda? Hoje o quadro é bastante desfavorável para a presidente Dilma.
né? Há um movimento muito forte da oposição, apoiado nessas manifestações que foram insufladas por um trabalho da grande mídia e por ações até ilegais da justiça, insuflando essas manifestações, até estimulando uma atitude odiosa de muitos nessas manifestações. Isso se repete dentro do Congresso, o clima é bastante desfavorável, mas é preciso salientar que, embora não se goste de um presidente ou de uma presidenta, não é possível retirá-la do poder pelo impeachment porque não gosta, ou porque o governo não vai bem. Isto não é legal, não é da Constituição. Não existe base legal para impeachment, porque não houve o cometimento de crime. Fala-se das pedaladas, isto não se sustenta como motivo para a retirada da presidenta. Ligar a presidenta com o esquema da Lava Jato não existe e nem sequer faz parte do pedido do impeachment. O que temos é uma oposição que se aproveita de uma situação política para tentar golpear o atual governo, retirando o governo que eles não conseguiram vencer na eleição e querem fazer isso através de um processo que não é legítimo, esse processo de impeachment, mas eles têm a maioria dos votos hoje. E nós vamos continuar lutando. Manifestações outras ocorreram nos últimos dias, milhões de brasileiros foram às ruas defender uma outra posição, pela democracia, pela manutenção das regras constitucionais, a favor da presidente Dilma. Então, hoje o país também está dividido, são posições distintas e todas elas igualmente com alguma força na sociedade. Deputado, nos últimos dias aí também a gente viu um imbróglio, né, em relação ao ex-presidente Lula, né? Ele foi nomeado, né, vamos dizer assim, ministro pela presidente Dilma Rousseff, mas não conseguiu, tomou posse e logo depois uma liminar de um juiz do Supremo Tribunal Federal anulou essa posse, pelo menos momentaneamente, vamos dizer assim. O senhor acha que essa tentativa de dar foro privilegiado ao ex-presidente Lula, mesmo que alegando que isso poderia melhorar a economia, e de fato a articulação política do ex-presidente Lula é muito maior do que a atual presidente Dilma Rousseff, isso é fato, mas eu acho que essa tentativa talvez tenha dificultado um pouco mais a mesma análise popular mesmo, como a população está enxergando essa situação? Olha, acho que o presidente Lula tomou uma decisão corajosa de colocar todo o seu capital político nesse momento a serviço do país. É preciso registrar, com todo respeito ao ministro Gilmar Mendes, ele é um antipetista declarado. As suas declarações são contundentes contra o PT. Antes de dar essa decisão, ele já tinha se manifestado publicamente nesse sentido e está sendo questionado porque não deveria ser ele a falar no processo, e sim o ministro Teori Zavascki. Não se investiga o que o Fernando Henrique fez através de uma empresa que prestava serviços para a Infraero, não se investiga o Aécio, já com 6 delatores diferentes, dizendo que recebeu recursos de Furnas, com contas descobertas no exterior, e não se dá o mesmo sentido. O presidente da Câmara continua presidindo e vai conduzir o processo de impeachment. Ele sim, o maior corrupto declarado, reconhecido e verificado por toda a investigação brasileira. Então, nós vivemos uma grande hipocrisia, onde se tenta prender e impedir de atuar alguém contra quem não se tem provas, como o presidente Lula, onde se tenta tirar do poder alguém que não tem crime cometido e não se pode fazer, como o caso da presidente Dilma, e onde a oposição não oferece nada ao país, nenhuma saída. Eles só querem tirar o governo e destruir o PT e o presidente Lula, mas não que isso seja a favor do Brasil. Tá certo, deputado. Olha, quero te agradecer muito por essa entrevista, por esse papo com a gente, falando um pouco também como o Partido dos Trabalhadores está, o PT, né, está acompanhando e lidando com esse momento de dificuldade. Muito obrigado pela sua entrevista, viu? Obrigado, Fabiano. Grande abraço. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta com o programa Jogo Limpo. Não saia daí. Na Oliveira Transportes, nós temos uma frota diversificada que nos permite carregar todo tipo de carga, até mesmo aquele seu projeto diferenciado. E não precisa ficar preocupado, pois investimos nos sistemas de rastreamento mais modernos do mercado. Assim, conseguimos saber onde está a sua carga em tempo real. Além disso, nossa equipe é responsável e focada em fazer a sua entrega de forma rápida e eficiente. Oliveira Transportes, segurança e agilidade na entrega da sua mercadoria.
Muito bem, nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo, aqui na sua Imagem TV, e nesse terceiro e último bloco, a gente recebe o deputado federal Paulo Folletto, do PSB. Deputado, seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer, Fabiano, estar aqui com você e com os nossos telespectadores do Jogo Limpo. Prazer receber o senhor novamente, já esteve no nosso programa comentando sobre alguns outros assuntos, prazer recebê-lo novamente. Deputado, vivemos um momento muito complicado em Brasília, né? Um momento de turbulência política, em especial lá na Câmara dos Deputados, onde atualmente corre, transita o processo do impeachment, né? Uma comissão já foi formada, o senhor inclusive é suplente desta comissão. Como que é o posicionamento do senhor, do partido, em relação a esse processo? Essa coisa toda começou com um achado por acaso da chamada Operação Lava Jato, lá com o doleiro, e teve um desdobramento que ninguém imaginava que chegasse no que chegou. Para encurtar a história, nós chegamos aos finalmente. Agora, a comissão está instalada, que vai produzir um relatório, já tem a designação do presidente, dos vice-presidentes e do relator da comissão do impeachment. São 10 sessões para a comissão debater, convocar, e nessas 10 sessões a presidente Dilma terá que apresentar a defesa dela. Depois disso, são mais 5 sessões para o relatório final, e aí vai ser feita a avaliação no plenário da situação, que é quem vai decidir. Então, todo esse ritual, essa confusão anterior, vai terminar no plenário da Câmara com o voto sim ou não a favor ou contra o impedimento, o afastamento da presidente da República. Como que o senhor avalia o cenário dentro da Câmara dos Deputados hoje com esse tumulto, né? Nos últimos dias aí tivemos, inclusive, algumas manifestações dos próprios deputados, de situação e oposição, se posicionando a favor, contra. O senhor hoje é a favor do impeachment? Eu acho que eu fui o primeiro parlamentar da bancada federal que declarei meu apoio ao impeachment. Nada pessoal contra a presidente Dilma. Ela extrapolou na questão legal, quando naquela época ela lançou mão do dinheiro do Banco do Brasil e da Caixa Econômica para utilizar para ela pagar a conta que ela fez dívida sem ter condições de pagar, e pegou o dinheiro nosso lá no fundo da Caixa. Igual você, cidadão, que tem a sua poupança lá no Banesp. Imagina se o governador do estado fizesse um monte de dívida aí que não tivesse como pagar, ele fosse lá, pegasse o seu dinheiro e pagasse as contas dele, e depois não tivesse condições de repor esse dinheiro. Foi mais ou menos isso, e isso é proibido pela legislação brasileira. Um ganho da sociedade brasileira foi através da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal foi rasgada, jogada fora, e foi uma coisa que estabilizou as administrações. E, posteriormente, após o desenrolar de tudo, a conversa é longa, está aprovado, principalmente com a delação bomba do Delcídio, que não só a Dilma quanto o Lula tinham conhecimento de tudo o que acontecia, inclusive, e o principal, se apropriar dos recursos da Petrobras para fazer acordos para ajudar empresas, quebrar a maior empresa nacional, que foi orgulho dessa. Hoje a Petrobras não é mais orgulho nacional, está lascada. Infelizmente. Entendeu? Então, nós chegamos a essa situação. Então, o meu posicionamento é favorável ao impedimento por essas duas questões: a ilegalidade no processo administrativo da presidente e a ilegalidade no dinheiro de campanha dela. Some-se a isso a incompetência dela, política e administrativa. Nós estamos numa situação, todos os economistas estão dizendo, se nós não resolvermos a questão política, esse país não acha o rumo. Nós estamos com a universidade, a UFES teve a conta de telefone cortada em janeiro. Eu vi uma entrevista de uma moça lá do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que me deixou impressionado. Ela falou, eu não posso ir no banheiro fazer xixi que não tem papel higiênico. Então, assim, quem não se preocupa, não se preocupou em preservar o capital intelectual do seu país, nós somos uma nação ainda em evolução, principalmente do ponto de vista intelectual, nós temos que produzir bons cérebros, para que a gente possa produzir riquezas a partir de menos esforço físico, menos economia primária, não é só plantar e tirar pedra de granito e exportar para a China, que nós temos que viver não, nós temos que trabalhar a intelectualidade, a inovação, o desenvolvimento da nossa população desde lá de baixo. Desde a creche, da escola primária, do ensino médio, do ensino de graduação, da pós-graduação. É nisso que nós temos que trabalhar. E não houve essa preocupação, por isso é que eu sou favorável ao impedimento da presidente. Acho que ela não tem condições de tirar o país da situação que está. Ela hoje não tem condições de governabilidade, você diz? Nenhuma. Ela cada dia perde um pedaço lá da base dela no Congresso, entendeu? Por falta de competência política, tá?
E a administrativa ela já aprovou, foi colocada para ser a gerente e foi gerente coisa nenhuma, né? O dinheiro virou fumaça, a economia nacional se esfacelou, nós não temos condições de manter infraestrutura, temos que conceder tudo, estamos concedendo aeroporto, porto, rodovia, todas as ferrovias que vierem no programa de aceleração do crescimento serão sob a forma de concessão, não temos condições de fazer o gerenciamento da nação. Deputado, há poucos dias o juiz Sérgio Moro, né, que comanda a Operação Lava Jato, ele liberou, né, sob o critério aí da publicidade, né, usando essa abertura legal, algumas escutas telefônicas do ex-presidente Lula. E nessas ligações, o ex-presidente cita algumas instituições públicas, alguns órgãos públicos, como a Câmara dos Deputados, como o Congresso e até mesmo o próprio Supremo Tribunal Federal, de covardes. Né? A fala do ex-presidente... Acovardados. São acovardados, vamos dizer assim. Né? O senhor acha que isso ajuda a, digamos, a pressionar ainda mais essa fúria contra o governo federal? Eu digo politicamente, dos próprios poderes que vão julgar e vão analisar esse processo? Não, nem a fala não, né? É a insolvência que os políticos estão vendo. O político geralmente responde à voz da rua. É a insolvência da nação que está levando a isso. Ele ter chamado de acovardamento é um pouco de acomodação com covardia. Eu sempre falei que o Congresso é lento, a Câmara é lerda, acaba deixando o Judiciário resolver por ela. Então, assim, nem sei se ele está tão errado, não. Acho que ele está muito errado, porque ele ajudou a montar o esquema de corrupção que está provado, que ele tem contato com todo mundo. Esse negócio de sítio, triplex, isso é pinto. A grana que ele botou no bolso, nas grandes empreiteiras, é muito mais do que isso, o dinheiro que está guardado fora. Triplex e sítio é mixaria, não faz a diferença de ninguém, entendeu? Mesmo assim, ele escondeu esse patrimônio, né? Cometeu mais um crime. Então, assim, eu acho que não vou deixar de reconhecer o valor que o presidente teve, quando o Brasil teve os ganhos sociais, vindos de uma estabilidade de moeda que foi um outro governo. Governo de uma vez só não consegue resolver nada, são governos sequenciais, são políticas integradas, respeitando quem fez anteriormente, que vai fazer o desenvolvimento de um município, de um estado ou de uma nação. Mas também o Lula se enrolou todinho, não tem explicação do que está fazendo. Não foi só pela fala dele, não. São pelas ações. A fala é num momento de estresse, qualquer um de nós já xingou, já ficou nervoso, já falou que não devia, mas é porque eu me baseio concretamente nos erros cometidos no processo de condução, de poder pelo poder e sem levar em conta as consequências que disso foi trazido para a nação brasileira. Deputado, nosso tempo já encerrou, mas antes tem que fazer a última pergunta, a última. A Câmara dos Deputados hoje, ela está bem dividida, ou talvez bem tumultuada. De forma bem objetiva, assim, como que o senhor acha que esse processo vai correr em relação à votação, já que é uma questão numérica, né? Então, lá dentro da Câmara. Hoje nós estamos numa data que o presidente Lula foi indicado para ser ministro e não conseguiu assumir ainda. Eu digo foi o seguinte, é uma bala de prata única do tambor do revólver para matar o lobisomem. Se 3 ou 4 intervenções do Lula, que tem capacidade, é uma pessoa que tem uma visão política muito melhor do que a da presidente, que é muito ruim na questão política, se ele trouxer 3 ou 4 decisões que influenciam o mercado, que a economia da nação dê um sinal de equilíbrio, a presidente se aguenta. Se isso não acontecer, se o Lula não assumir, e se assumindo não ter uma, 2, 3, 4 atitudes que tragam para o povo brasileiro, para a imprensa, para a economia, até para o judiciário que se baseia no acerto das coisas, aí o governo não vai ter suporte e quando for daqui a 40, 50 dias para o julgamento no plenário, ela vai perder. Tá certo. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista, um grande abraço, obrigado pela vinda no seu programa. A gente encerra por aqui o programa Jogo Limpo de hoje, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando que o nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite aqui na Imagem TV, 2 reprises diárias às 11h30 da manhã e 7h30 da noite. Obrigado pela audiência, até semana que vem. Tchau, tchau.